Estamos aqui, segundo bloco Fenômeno UFO de hoje, entrevista com meu amigo e ufólogo Edson Boaventura Júnior. Edson, 1994, Pedro de Toledo, o que aconteceu? Então, aconteceu o Arquivo X da ufologia brasileira. O que foi esse Arquivo X? Objetos começaram a sobrevoar a região de Pedro de Toledo, Mongaguá, e a Polícia Militar... Conhece, quem não é de São Paulo, dá uma descrição. Onde é Pedro de Toledo? Pedro de Toledo é depois de Peruíbe, ali no litoral sul de São Paulo, e já para quem está indo ali para a BR-116, para Vale do Ribeira, né, Registro, para aquela região. Vai para Ilha Comprida. Ilha Comprida, aquela região ali. Então ali tem vários sítios. E lá que aconteceu um caso bizarro. Um objeto apareceu lá na localidade e uma pessoa foi torrada dentro de casa, com a porta trancada, inclusive. Alguns animais morreram e nós conseguimos o laudo da polícia. Quando a gente está falando aqui de polícia militar, houve uma pesquisa muito intensa, tem as fotos, aqui são horríveis. De repente mostra o pé, né, da pessoa aqui, porque... Vamos evitar um pouquinho. Vamos evitar porque as imagens são fortes, muito fortes. Mas o que eu queria falar da Polícia Militar, além de ter saído nos jornais da época... Por favor, o jornal você pode mostrar, ou você pode me dar um, eu mostro, você pega aqui, outro e mostra. O jornal, na época, saiu lá, OVNI assusta em municípios do litoral sul. Aqui. Né? E aqui nós temos um telex original da Polícia Militar da 3ª Companhia de Mongaguá, que fala que as viaturas viram um OVNI no dia 16 de fevereiro de 1994. Inclusive, eles comunicaram à base aérea de Santos e o 4º Comar, aqui em São Paulo, o Tenente Gordini ficou ciente disso e repassou a informação para o seu comandante para tomar as providências com relação a anotações lá. E o interessante é que o radar de São Paulo passou a informação que não foi detectado nenhuma aeronave convencional naquela região por aquele horário. E o capitão Alaor José Gasparotto, que era da 3ª Companhia, ele pegou lá as viaturas, viatura 301, 302, 303, está escrito aqui nesse telex, e mandou para o local. E eles viram esse objeto lá próximo à serra. Nos dias subsequentes, depois quando nós entrevistamos o capitão Alaor José Gasparotto, ele disse que chegaram a ver novamente nos dias subsequentes esses objetos. Mas infelizmente, apesar de terem levado câmeras para tentar filmar, não conseguiram obter imagens nítidas daqueles objetos luminosos. Aquela região de Peruíbe, Edson, na década de 90, o estado de São Paulo, não sei se você vai lembrar, na década de 90, teve um índice de avistamentos fantástico. Depois a coisa deu uma esfriada. Então a região de Peruíbe, ali a região da Jureia, eu falo muito porque eu fico muito naquela região, eu gosto muito daquela região. E eu e minha esposa vimos uma nave saindo do mar ali, para nossa surpresa, saindo do mar na vertical e indo em direção ao espaço aberto. Mas eu acredito que haja algum tipo de instalação ou submarina ou subterrânea de alguma dessas raças naquela região. Mas ali eu não vou lembrar o nome agora, mas é nessa região de Pedro de Toledo, o pessoal via sondas entrando dentro de cavernas, saindo de dentro de cavernas, inclusive pessoal Iporanga, isso, né? Soldados da PM dentro de viaturas viram seres andando na lateral de estradas ali, quer dizer, a coisa isso, foi muito... é bem interessante esse caso, por exemplo, de Iporanga. Eu pesquiso lá a região desde 1988. Foi quando eu estive a primeira vez lá em Iporanga. Estive esse ano lá de novo, nós vimos alguns objetos e fotografamos, objetos que já foram analisados, inclusive, por especialistas, e foi dado como objeto voador não convencional, não identificado. E durante vários anos, o Jamil Villanova, não sei se ele já esteve aqui no seu programa. Não, ainda não tive a oportunidade. Então, ele chegou a fotografar vários objetos lá na região de Iporanga, e nós coletamos, inclusive, depoimento de pessoas que viram seres luminosos, azulados, pequenos, próximo a cachoeiras, próximo a cavernas, e objetos entrando e saindo de dentro das cavernas. Naquela região tem cerca de 300 cavernas catalogadas pelo PETAR, que é o Parque Estadual e Turístico do Alto Ribeira. E as pessoas ali, é muito comum avistarem esses objetos e nomearem elas como sendo folclore,
Ou seja, é a mãe do ouro, é o boitatá. Tem um senhorzinho lá que nós entrevistamos certa vez, que ele viu um serzinho que ele disse que era o saci. Só que não tinha características de saci, porque o saci tem uma perna só, né, o mitológico. Tem o gorrinho vermelho, o cachimbinho. Só que esse saci que ele viu era um hominho pequenininho, com 2 pernas, vestindo uma roupa prateada com uma bolinha luminosa na mão. Ou seja, está mais para um tripulante de um objeto voador não identificado do que para o mitológico saci. Ou então uma versão moderníssima do saci, não é? Muito moderníssima. Né? Hiper, super moderníssima. Sim, então né? eu acredito que haja alguma coisa naquela região, sim, para ter essa quantidade de avistamentos. Mas eu gostaria de voltar um pouquinho de novo para a Operação Prato. Eu gostaria de saber sua opinião. Né? O Irangê passou por um evento paranormal na casa dele, uma bandeja. Simplesmente resolveu se mover sozinha, a esposa dele estava na cozinha, ficou desesperada, subiu a escada voando até o quarto onde ele estava, falou com ele, acalmou, desceu. Né? Depois ele descobre que havia 2 seres dentro do seu quarto. Inclusive ele desenhou esses seres. Sim, né? O que eu quero dizer é o seguinte, hipoteticamente falando, óbvio, tá? Vamos colocar de modo hipotético. Será que o Irangê já tinha algum tipo de ligação com o fenômeno sem que ele o soubesse? Hipoteticamente falando. Porque ele é escolhido no momento exato, passa a fazer uma investigação. Bom, acompanhando a Operação Prato, eu não sei, eu vou ser sincero para você, eu não sei quem estava investigando quem. Se eram os militares investigando os UFOs ou se eram os UFOs que estavam investigando os militares. Porque em momento algum o Irangê teve dificuldade de filmar o objeto vinha, parava em cima da equipe da aeronáutica, fazia a pose. Né? Não sei se chegou o caso de algum ser sair na janelinha e fazer tchauzinho, o resto eles faziam. Né? Depois ele tem a presença de seres dentro da casa dele. Será que haveria alguma ligação? Hipoteticamente falando, Edson. Então, tendo em vista que na entrevista que ele deu para o Gevaer, para o Marco Antônio Petit, que foi gravada, inclusive, ele mostra, inclusive, uma espécie de um implante no braço. Então, pode ser que talvez esse implante ativasse alguma coisa, pode ser que esse implante não foi colocado durante a Operação Prato, pode ter sido antes, mas aí são hipóteses, né, que a gente está falei, hipoteticamente falando. Agora, que os fenômenos paranormais ocorrem, vez ou outra, vinculados ao fenômeno UFO, isso é fato. Então, por exemplo, telepatia, objetos se movendo, são umas coisas fascinantes também para se pesquisar na ufologia. Eu tive a felicidade de pegar alguns casos assim. Nós vamos para o nosso segundo intervalo, já voltamos com o último bloco, Fenômeno UFO de hoje, com entrevista com meu amigo Edson Boaventura Júnior. Então voltamos já.